Bom dia a todos, aqui é o professor Sérgio e nós vamos agora para a nossa aula 37, onde nós vamos falar de probabilidade. A aula 36 já foi uma pequena introdução, não foi uma aula minha, foi uma aula do professor, e lá foram colocados alguns conceitos, alguns temas, algumas coisas, que nessa aula aqui 37 a gente vai resgatar, vai dar um certo complemento, um certo contextualização mais próximo do que a gente costuma estudar. Então, eu vou começar essa aula reforçando aqueles três conceitos importantes que foram ditos naquela aula, que são os conceitos de experimento, de espaço amostral, de evento. Experimento ali que se refere é o experimento aleatório. E aí, falando bem simples, o que é experimento aleatório? É a ação que se deseja fazer. É o que você vai na prática estar fazendo. É lançando moeda duas vezes, é jogando um dado, é tirando uma carta do baralho, é fazendo uma aposta na loteria, é estimando qual é a chance de chover ou não, enfim. Aquilo que você vai fazer, a sua ação, é o que se chama de experimento aleatório. E exemplo de experimento aleatório que a gente pode colocar é lançar uma moeda duas vezes. A gente falou aqui de alguns outros experimentos, mas lançar uma moeda duas vezes é um experimento aleatório. É uma coisa que você faz e é aleatório porque você não tem o poder de determinar o resultado. Tem algumas opções de resultado e você não tem o poder de impor que um deles aconteça de fato. Já espaço amostral são os possíveis resultados. Quando eu digo ali lançar uma ou duas vezes, a gente tem alguns resultados que são da duas caras, da cara à coroa, da coroa à cara e da coroa à coroa, como vocês podem visualizar aqui. Então, para cada experimento aleatório, eu tenho um espaço amostral que são os possíveis resultados que a gente tira dali. Quando eu lanço um dado uma vez, ali nós temos 6 possíveis resultados. Então, o conjunto dos 6 resultados é o que nós chamamos de espaço amostral. O conceito de experimento e o conceito de espaço amostral, eles são os dois melhores para a gente estar entendendo. Aí tem evento. Evento é um pouquinho mais complexo. Evento é a situação específica que se deseja analisar, se deseja impor. Por exemplo, a gente pode citar aqui, nesse caso do lançamento de uma moeda duas vezes, quais são possíveis eventos? A gente pode elaborar infinitos eventos, no fim das contas. Aqui eu listei quatro. Pelo menos uma cara. Pelo menos uma cara é um evento que eu posso estar analisando nesse meu contexto. Mais de uma coroa, faces iguais, faces diferentes e por aí vai. Então, desse lançamento de uma moeda duas vezes, a gente tem um espaço amostral pequeno, com quatro opções, só que a gente pode fazer uma série de eventos para analisar, uma série de situações que envolvem os possíveis resultados. Por exemplo, quando eu digo pelo menos uma cara, eu tenho aqui três resultados que satisfazem isso. Os três primeiros satisfazem isso. Quando eu digo mais de uma coroa, só tem um que me satisfaz, que é esse aqui último. Faces iguais, eu tenho aqui dois possíveis resultados que dão faces iguais, o primeiro e o último. Faces diferentes, eu tenho aqui os do meio, KC e CK, que dão faces diferentes. Então são três conceitos que a gente tem que internalizar bem nossa mente. Experimento, que é a ação que você faz, o espaço amostral, que são os possíveis resultados que nós podemos estar obtendo, e evento, que é a situação específica que se deseja analisar. Ok? Então, dito isso, a gente avança, porque nós vamos agora falar um pouquinho de eventos. Para falar de eventos, a gente vai observar bem aqui dois experimentos aleatórios. O primeiro é um lançamento de moeda três vezes, ou lançamento de três moedas, isso daí tanto faz. Então você lança uma moeda três vezes. Aqui está uma árvore de possibilidades, onde você listou manualmente que existem 8 maneiras de você obter os resultados do lançamento, três lançamentos de uma moeda.
Esse conjunto de 8 resultados que está aqui é o nosso experimento, que é lançar uma moeda 3 vezes. Qual é o experimento? Repetindo, lançar uma moeda 3 vezes. Qual é o espaço amostral? São esses 8 resultados possíveis. E o que é evento? Evento é alguma condição que eu imponha e pode ser que alguns desses resultados se encaixem, pode ser que nenhum se encaixe, pode ser que todos se encaixem, etc. Nós temos agora um segundo experimento, que é lançar um dado 2 vezes. E aqui nós temos os 36 resultados que você pode ter quando você lança um dado 2 vezes. Observe aqui um 2, um 3, um 4. Então são 36 resultados. E observe que aqui a gente está criando uma diferença entre, por exemplo, o primeiro lançamento ser 1 e o segundo 2, 1, 2, ou ser 2, 1. Então, se der 1, 2 é uma coisa, se der 2, 1 é outra coisa. Só que não dá para ficar em desenho, fica meio complicado para a gente estar analisando. Então, a gente prefere tirar o desenho e trabalhar com uma tabela. E essa tabela é bem que ela ilustra todos os possíveis resultados que você tem quando você faz 2 lançamentos de um dado. No primeiro número que tem aqui em cada parêntese desse é o que sai no primeiro lançamento de dado, e o segundo valor aqui desse par ordenado é o que saiu no segundo lançamento de um dado. Então você vê aqui que o que está posto em desenho aqui se transforma em uma tabela. Então, em cima disso, a gente tem o que chamamos de eventos complementares. O que seriam eventos complementares? São 2 eventos onde você tem que o seu espaço amostral ele se divide nesses 2. Por exemplo, tentar explicar de uma maneira bem simplista. Se eu digo para você, determine o evento aqui no lançamento da moeda 3 vezes. Determine o evento com todos os resultados iguais, com todos os lançamentos dando o mesmo resultado. Você tem aqui que só tem 2 que satisfazem isso, que é o primeiro, que é o KKK, e o último, que é o CCC. Então, são somente 2 resultados que satisfazem ao evento 3 faces iguais. O evento, quem é aqui? 3 faces iguais. O que seria o evento complementar desse? Seria a negação. 3 faces iguais, a negação disso é pelo menos uma face distinta. Então, eu no primeiro momento separo os resultados que têm 3 faces iguais, que são só 2, e no segundo momento eu separo os resultados que têm pelo menos uma face distinta da outra. E nesse segundo evento está incluído todos os outros resultados. Então esse evento, todas as faces iguais, e o evento, pelo menos uma face diferente, são 2 eventos que eu digo que são complementares. Por que eles são complementares? Porque eles englobam todos os resultados, todos os 8, ou fazem parte de um ou fazem parte do outro. E nenhum deles faz parte dos dois ao mesmo tempo. É como se eu pegasse o todo e dividisse. O primeiro e o último fazem parte do evento todas as faces iguais, e os do meio, e 6 aqui do meio, fazem parte do evento pelo menos uma face diferente. Então, eventos complementares eles têm isso. São eventos que englobam todos os resultados, mas nenhum resultado pertence a mais de um evento ao mesmo tempo. Isso vai ficar mais claro quando a gente chegar em algumas questões concretas. Nós temos agora os chamados eventos certos. Evento certo é aquilo que você tem certeza que vai acontecer. Por exemplo, no lançamento de 2 dados, o que seria um evento certo? A soma dos valores é sempre menor que 15. Isso é um evento certo. Por quê? Porque se você somar aqui na tabela dos dados todos os valores em cada par ordenado, você vai ter 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, você vai ter 3 mais 2, 5, dando aqui 8, enfim. Você vai ter várias somas como resultado. Só que a maior delas é a bem aqui, do 6 com 6, a última. E dá 12. Então, o que você tem? Você tem, de fato, que todas as somas dão menor que 15. Que a maior delas dá 12 somente. Então, isso é o evento certo. O evento, repetindo, a soma dos lançamentos ser menor que 15. Isso é um evento certo, porque
isso vai acontecer em todos os resultados. O evento certo é aquilo que você recorta sabendo que vai acontecer. E aí tem os chamados eventos impossíveis. Eventos impossíveis é aquilo que nunca acontece. Por exemplo, aqui no lançamento dos dados, pegue o evento onde todos os lançamentos, a soma dos lançamentos de 14. Então você vai atrás dos resultados do lançamento dos dados, cuja soma é 14. Só que não tem. A maior, como eu disse, é o 6 mais 6, que é 12. Então não tem nenhum resultado aqui do lançamento de dois dados que dê 14. Então isso é o que nós chamamos de evento impossível. É uma coisa que você determina, é um resultado que você coloca ali, um possível cenário que você sabe que não acontece, que não tem a menor condição de acontecer. Então, o evento, que são as situações que você determina com os resultados, que você recorta, que você vai analisar, eles podem ser complementares, podem ser certos quando você cria um evento que sabe que vai acontecer sempre, ou podem ser impossíveis quando você cria um evento que sabe que não acontece nunca. Repito, mais uma vez, quando chegar em algumas questões, isso daqui vai ficar um pouquinho mais claro. E aqui, para concluir essa primeira parte, a gente vai falar de experimentos aleatórios. E alguns experimentos, eles cabem à ideia de reposição, nem todos. Por exemplo, lançar dois dados é um tipo de experimento que não tem nada a ver com reposição. Você não está tirando nada para repor. Você só lança e vê a face que caiu em cima, pronto. Lançar moeda é um experimento que também não tem o que repor, não tem nada que ser reposto ali, você não tirou nada. Já, por exemplo, remover uma carta de um baralho ou sortear uma bolinha da Mega Sena daquele globo são eventos que cabem à ideia de reposição, porque você tirou um elemento e você pode ou não devolver esse elemento. Então vai ter alguns experimentos que vão ser experimentos sem reposição e experimentos com reposição. Aqui eu tentei ilustrar com as bolinhas um experimento sem reposição, onde você tinha 3 bolas azuis, 2 vermelhas e uma amarela, você tirou uma azul, sobrou isso. Você não repôs a bola azul que foi perdida. Isso aqui é um cenário, as 6 bolas originais. É um cenário específico de alguma coisa, e essas bolinhas aqui soltas, essas 5, depois que você tirou a azul, é outro cenário, é outro universo. Quando você vai fazer um experimento onde cabe reposição, e você tira um elemento e não repõe, aquilo que ficou, o que ficou lá colocado, é um outro universo, é uma outra coisa, e que você, caso tenha que fazer alguma questão ou algum raciocínio em cima, tem que entender que a situação depois da remoção do objeto é uma situação diferente da situação original. Pode parecer bobo, pode parecer muito óbvio, simplista, que quando você tira um objeto ali ficou uma coisa diferente, mas vocês vão ver que isso aí tem uma relevância muito grande em algumas questões. E aqui nós temos experimentos com reposição, quando você tira um elemento e depois repõe. Por exemplo, aqui tinha as mesmas bolas do caso anterior, tirei uma bola azul e devolvi a bola azul, então o que tinha no começo é o mesmo que ficou no fim. Então aqui são algumas observações que eu faço sobre experimentos, sobre eventos, sobre espaço amostral, lançamento de dados, moedas. A gente não fala nada de baralho ainda por enquanto, mas também a gente vai estar fazendo algumas coisas com o baralho. Então, dito isso, a gente vai agora para o nosso livro ver o que ele diz sobre probabilidade. Pois bem, aqui estamos com o nosso livro. Ele tem essa parte aqui que fala de espaço amostral e evento. Eu peço que vocês leiam para complementar o que o professor explicou, mas ele trabalha principalmente com dados, moedas e baralho. Aqui ele traz aquela mesma tabela do lançamento de um dado duas vezes, ou dois lançamentos de dados, são duas coisas indiferentes. E aqui ele dá alguns exemplos de experimentos aleatórios e ele fala do sorteio da Mega Sena. A gente teve recentemente a Mega da Virada, que pagou aí 378 milhões. E aquele é um experimento aleatório, é um experimento que cabe reposição e é um experimento onde não acontece a reposição.
Então, ela se encaixa mais ou menos em tudo do que a gente trabalhou. O sorteio é o experimento. Quem é o espaço amostral? É o conjunto de todas as sequências de 6 números que podem ser sorteadas. A gente vai na Mega Sena, escolhe 6 números, são sorteados 6 números, e nisso daí a gente tem um espaço amostral. Já que esse espaço amostral, se a gente fosse tirar todas as sequências possíveis, a gente teria 50 milhões de sequências possíveis. Quando você faz um sorteio na Mega Sena, única combinação de 6 números, a sua chance de ganhar aquilo ali é 1 em 50 milhões. É quase zero. Quase zero, é realmente muito pequena. E evento seria, por exemplo, em quantas combinações destas tem pelo menos um par? Tem exatamente uma bola par? São todos ímpares? São todos múltiplos de 3? Cada cenário desse que eu pergunto, quantos são, é um evento a ser considerado. E evento, ele traz bem aqui uma explicação também sobre evento. Ele diz que é qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. É qualquer parte de resultados que satisfaçam alguma condição que você impõe. É um pouco diferente da explicação que eu dei, porque eu dei explicação didática, só para explicar mesmo, para ficar fácil de entender. Mas o nosso livro, ele formaliza bastante. Aí ele traz bem aqui um exemplo, que é o lançamento de um dado 2 vezes. Foi aquela tabela que eu mostrei a vocês, e ele recorta o seguinte evento, também aqui no meio. O evento é 1. A soma dos pontos obtidos é maior que 8, enquanto os resultados, a soma dos valores obtidos é maior que 8. Ele trouxe aqui a tabela, então a gente volta só um pouquinho. E para responder a ele quantos elementos tem esse evento, eu pegaria todos os 36, porque são 36 resultados, e buscaria todos eles cuja soma é maior que 8. É, exatamente maior que 8, não pode ser 8. Então, por exemplo, o último aqui se encaixa, o anterior, o antes, até esse daqui, o 6, o 3, esses 4 aqui se encaixam. Em cima só se encaixa esses 3. Em cada um deles a soma é maior que 8. Observe que eu não estou aceitando quando a soma é 8. Ele fala maior que 8, então de 9 para frente a soma tem que ser. Aqui, esse aqui tem só esses dois que se encaixam, e esse aqui só tem esse. Então você tem aqui 10 resultados no lançamento de dados cuja soma é maior que 8. Aí ele fala de evento complementar, que foi mais ou menos aquilo que eu expliquei para vocês. Ele dá um exemplo aqui bem um pouco ruim e chega em exercícios. Esse exercício aqui, eu não aconselho a gente estar analisando ele por uma questão de tempo e também porque ele faz um apelo muito forte com a nomenclatura. Ele usa muito a nomenclatura de probabilidade, que ela é um pouco pesada e eu considero que ela seja um pouco desnecessária para a gente. O que a gente tem que entender aqui é que o espaço amostral ele é simbolizado com uma letra ômega, que é inclusive o nome da nossa última lista de exercício. Então, quando você vê esse ômega, ele se refere a espaço amostral, ele se refere ao conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, quando você vê ômega, você sabe que ali são os resultados possíveis para uma coisa. Por exemplo, novamente, qual é o ômega do lançamento de uma moeda? Cara, coroa, são 2 elementos nesse conjunto, ômega é um conjunto. Qual é o ômega dos possíveis campeões do Campeonato Brasileiro? Acho que são 20 times. Então você tem um ômega composto por 20 elementos, que são os 20 times que concorrem na Série A. Então, o número de possíveis resultados para um experimento aleatório, e observe que campeonato não é um experimento, nem alguém está experimentando nada, mas sim, matematicamente, é um experimento. Então, o ômega é o conjunto dos resultados possíveis para um experimento aleatório. Por mais que no Campeonato Brasileiro existam favoritos, mas ninguém chega lá já ganhando ou já perdendo. Então, ali pode ser sim considerado um experimento aleatório. Então, nosso livro ele traz também esse conceito, só que de uma maneira que não é muito bacana para a gente.
Aí chega bem aqui em frequência relativa e probabilidade. Probabilidade é o coração da segunda parte do bimestre. E é o motivo dessas nossas últimas aulas e da lista ômega. E aqui a gente vai definir o que é probabilidade. Só que antes de definir probabilidade, a gente vai falar de frequência relativa. Aqui é dito, falar alguma coisa que não ajuda muito a gente, mas vamos voltar bem aqui rapidamente, subindo aqui no nosso livro, para aquela parte que diz o seguinte, é do evento do lançamento de dois dados, em quantos deles a soma é maior que 8. Achei, bem aqui. Qual é o evento? A soma dos pontos obtidos é maior que 8. A gente apontou bem aqui que são 10. O 3, o 6, aí tem esses dois aqui, tem esses 3 e tem esses 4. São 10. Esse 10 é o que a gente chama de frequência absoluta do evento em questão. Quem é o evento? Soma de pontos maior que 8. Esse é o evento. Qual é a sua frequência absoluta? É o número de vezes que ele acontece no espaço amostral. Aqui é meu espaço amostral de 36 elementos. E esse evento ele aconteceu 10 vezes. Em 10 cenários, a soma dos pontos é maior que 8. Então, esse 10 é a frequência absoluta do evento. Frequência absoluta do evento é o número de vezes que esse evento acontece dentro do espaço amostral. Voltando ali para a questão das moedas, se eu digo evento, todas as faces iguais, qual é a frequência absoluta, aqui no caso das moedas? A frequência absoluta é 2, porque você tem dois resultados que atendem a este evento. Então, a frequência absoluta deste evento é 2. É o número de vezes que ele acontece exatamente como ele foi solicitado. E o nosso livro ele explica, fala um pouco disso, mas não de uma maneira muito clara e já parte direto para a probabilidade. Então, a gente vai definir agora o que é a tal da probabilidade. Você faz um experimento aleatório, você descreve o espaço amostral, que são todos os resultados possíveis, e você determina um evento. Você determina uma situação, alguma coisa que deva acontecer. Aí você vai e tira a frequência absoluta. Probabilidade é a divisão da frequência absoluta de um evento pelo espaço amostral. Eu vou explicar isso aqui de uma maneira mais simples possível, usando, no caso, um lançamento de um dado 2 vezes. Eu vou, inclusive, voltar lá para aquela folha anterior que a gente... Pronto, essa bem aqui onde tem os 36 possíveis resultados de um dado. Aí a pergunta é, qual a probabilidade de a soma dos pontos ser maior que 8? Então, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu estou num experimento aleatório que deu para mim esse espaço amostral das 36 resultados possíveis no lançamento dos dados. Então, a probabilidade que você vai rolar é uma divisão e vai ser uma divisão por 36. Por que por 36? Que é o número de resultados possíveis do experimento. Aí você vê o evento. Qual é o evento que eu estou considerando? Soma de pontos maior que 8. Esse é o evento. E qual a probabilidade de esse evento acontecer? É aí onde vem a tal frequência absoluta. Porque você vai contar quantas vezes aqui no espaço amostral o evento acontece. A gente já contou, a gente já viu que esse evento acontece 10 vezes nesse lançamento unitário, nesses 2, nesses 3 aqui e nesses 4 da última linha. Então, meu evento ele acontece 10 vezes dentre as 36 possíveis. E a pergunta é, qual é a probabilidade de, no lançamento de dois dados, a soma dos pontos ser maior que 8? Você vai e faz a divisão.
a divisão de 10, que é o número de resultados que satisfazem ao seu evento, por 36, que é o número total de eventos possíveis. Então, tudo que nós vamos fazer em probabilidade é em cima de divisão. Uma divisão onde em cima está os eventos favoráveis, ou seja, aquilo que você deseja analisar, e embaixo o número total de resultados possíveis. Isso é que é probabilidade. E esse número ele é sempre menor que 1. Ele é fracionário. A gente depois multiplica por 100 e transforma ele em porcentagem, geralmente, mas não sempre. Então, esse número ele é apresentado geralmente decimal. Ele é entre 0 e 1. Ele é 0 se você propor uma coisa que é impossível de acontecer. Qual a probabilidade de acontecer uma coisa possível? 0. Qual é a probabilidade de acontecer uma coisa certa? 100%. Para ficar mais claro, tem exemplos aqui, que é o seguinte. É um exemplo 2, que é: no lançamento de uma moeda honesta, dizemos que a probabilidade ou chance de ocorrer cara é 1/2, porque você tem dois resultados possíveis, ou cara ou coroa. Então, qual é a probabilidade de acontecer cara? É metade. O seu evento favorável é acontecer cara. É uma cara. Quantos são os resultados possíveis no lançamento de uma moeda? É 2, ou é cara ou coroa. Então, você tem que a chance de acontecer cara é 1/2, e a chance de acontecer coroa é 1/2. São dois eventos complementares. Ou é cara ou é coroa. Eles se complementam. Aí quando eu lanço uma moeda número muito grande de vezes, a tendência é que eu encontre a quantidade de caras razoavelmente próximo da quantidade de coroas. Pode ser que dê uma diferença. Por exemplo, se eu lanço a moeda 31 vezes, 31 é ímpar. Então vai ter, eventualmente, certamente na verdade, ou mais caras ou mais coroas, porque não dá para ser os dois iguais, isso aqui é um número ímpar. Mas os números são muito parecidos. Então a gente trabalha a probabilidade, a gente costuma dizer qual é a chance. Mas a probabilidade, a gente precisa fazer uma contagem do número de resultados favoráveis ao evento que você está analisando pelo número total de resultados possíveis, ou seja, frequência absoluta do evento sobre quantidade de elementos de espaço amostral. No lançamento de um dado, qual é a chance de sair o número 5? Ora, são 5 números, são 6 números, perdão. Então a chance de sair o 5 é 1/6. Ele tem 1/6 de chance de sair. O 3 tem 1/6 de chance de sair. O 1 tem 1/6 de chance de sair. Agora, se eu digo qual é a chance de sair o número par, qual é seu evento? Sair número par. No dado tem quantos números pares? 3. Ao todo são quanto? 6. Qual a probabilidade de sair um par? 3 pares dividido por 6 totais. Fica 3 por 6, que é o meu 50%. Então, a chance de sair um par nos dados é 50%. A chance de sair um par num dado é o complemento, também é 50%. Aqui a gente está supondo que sua moeda é honesta. O que é moeda honesta? É aquela que não tende a cair mais cara ou tende a cair mais coroa. Existe moeda desonesta? É difícil, mas eventualmente existe. Dá para forjar uma moeda que dê mais caras que coroas ou vice-versa. Estão supondo dados honestos. O que é um dado honesto? É aquele que a chance de qualquer face é a mesma. O que é um dado desonesto? É um dado que tem um peso ali, alguma coisa que dá uma instabilidade no movimento dele, e ele tende a botar uma face sempre para baixo, a face pesada, e favorecer uma face leve que é oposta a ela. A gente trabalha aqui, teoricamente, com moedas honestas e com dados honestos. E quando você tem um experimento onde todos os resultados têm a mesma chance de acontecer, você está diante de um espaço amostral equiprovável. Você tem um sorteio e você ganhou ali uma ficha de um sorteio, tá? Tem 30 pessoas para receber ser sorteado um prêmio. A sua chance de ganhar é a mesma de todo mundo. Então ali é um evento equiprovável. Ninguém tem mais chance que o outro. Todo mundo ganhou o mesmo talão de sorteio e vai ter um sorteio ali só entre aquele grupo. Então todo mundo tem exatamente a mesma chance de ganhar.
Esse aí é um experimento aleatório que gera um espaço amostral equiprovável. Espaço amostral equiprovável é aquele espaço amostral onde todos os resultados que estão nele têm a mesma chance de acontecer. Então, probabilidade é isso. Você vai encontrar uma quantidade absurda de definições, de colocações, às vezes até algumas mais interessantes do que foi posto aqui, mas a gente se prende muito ao nosso livro que diz que probabilidade é uma divisão entre o número de resultados favoráveis a um evento que você quer saber, só pares, só ímpares, maiores que 8, não sei o quê. Enfim, você determina um evento, conta quantas vezes ele acontece dentro do espaço amostral e divide isso pelo total de elementos do espaço amostral. E aí tem o seguinte, quando o evento é certo, a probabilidade dele acontecer é 1. Quando o evento é impossível, ele tem chance de acontecer 0. E eventos complementares, que são aqueles que eu disse que um complementa o outro, a soma de suas chances é 1. Por exemplo, se você tem um evento que dá 30% chance de acontecer, o evento complementar dele, que é uma espécie de oposto dele, tem 70% de chance de acontecer. A questão dos eventos complementares, até mesmo dos eventos impossíveis ou certos, cada questão, cada situação determina o que é que pode ser feito, ok? E assim a gente encerra essa aula, essa explicação. Tem aqui alguns exercícios resolvidos que eu peço que vocês leiam atentamente e caso tenham dúvidas me procurem que a gente pode estar usando o chat para esclarecer essas dúvidas.